Você não os perdeu quando ficou em silêncio. Você revelou quem estava dependendo da sua busca o tempo todo. E no instante em que você parou de esperar, algo dentro deles começou a se desfazer. Algo mudou no momento exato em que você deixou de correr atrás deles. Eles sentiram isso de uma forma muito mais intensa do que imaginavam. É por isso que essa mensagem chegou até você agora. Você não chegou aqui por acaso. Sou Andrea Vermont, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora. E há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje, quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Algo se transformou em você. E essa transformação não é realmente sobre eles, é sobre você. Sua energia está diferente agora, mais calma, mais forte, menos disponível do jeito que costumava ser. E eles sentem essa ausência todos os dias. O que vive dentro deles não é simples apego. Não é rotina, não é conforto disfarçado de sentimento, é amor. O tipo que não obedece à lógica, ao tempo, à distância ou ao orgulho. Eles acreditavam que conseguiriam deixar isso para trás. Acreditavam que o distanciamento enfraqueceria esse sentimento, que o silêncio o enterraria. Mas não foi isso que aconteceu. O que existia entre vocês nunca foi algo que você imaginou. Era real naquele momento e ainda é real agora. Essa ligação não surgiu da solidão nem de pensamentos idealistas. Ela carregava peso desde o início e, no fundo, você sempre soube disso. Mas agora, algo dentro de você se aquietou. A parte de você que continuava se esforçando, esperando, se estendendo, tentando manter o vínculo, finalmente recuou. No instante em que isso aconteceu, eles perceberam, sentiram como o fechamento suave de uma porta, como o calor se dissipando de um lugar que eles haviam tomado como garantido. Coloque a mão no peito e sinta esse calor agora. Esse mesmo calor é o que surge neles cada vez que algo os faz lembrar de você. E isso acontece com muito mais frequência do que eles jamais admitiram. Você nunca foi demais para eles. Você foi simplesmente a coisa mais genuína que eles já enfrentaram. E eles não sabiam como receber isso sem medo. Ao longo de décadas, acompanhando pessoas em consultório, observei esse padrão repetidamente. Quando alguém nos ama de forma verdadeira e inteira, o medo que isso desperta pode ser paralisante. Não porque o amor seja ruim, mas porque ele exige que sejamos reais em troca. E muitas pessoas ainda não aprenderam a fazer isso. Nada do que aconteceu entre vocês foi invisível. Cada momento em que você agiu com sinceridade, cada vez em que eles responderam com distância, a serenidade que você manteve quando poderia ter se tornado amargo, o peso silencioso que você carregou à noite, quando a conexão não fazia sentido claro, mas ainda parecia inegável. Você foi visto em cada um desses momentos, mesmo naqueles em que se sentiu completamente sozinho dentro de tudo isso. E agora algo está acontecendo do outro lado do seu silêncio. Há um movimento dentro deles. Eles não falaram em voz alta, talvez nem para si mesmos. Pode ser que ainda não tenham palavras para isso, mas está lá. O que eles sentem não é confusão superficial, não são sinais mistos no sentido vago que as pessoas costumam imaginar. A admiração genuína não mantém alguém acordado no meio da madrugada. O hábito não faz alguém congelar com o celular na mão. O amor faz isso. O amor deixa as pessoas inquietas. O amor as faz testar o que temem perder. Quando a emoção vai fundo assim, ela não simplesmente desaparece. Ela vai para o subsolo, ela se esconde atrás do orgulho, do silêncio, da cautela e da demora, mas ainda encontra formas de se manifestar. Eles começaram a perceber que você não estava mais onde te deixaram, energeticamente. Mesmo que você ainda respondesse, sua energia não carregava mais a mesma angústia, a mesma espera,
aquela atração silenciosa em direção a eles. Você estava presente, mas havia paz em você agora. Você era gentil, mas não buscava mais reasseguramento. Essa diferença os atingiu imediatamente. O corpo deles sentiu isso antes que a mente pudesse explicar. E em vez de dar um passo à frente honestamente e dizer o que era verdade, eles fizeram o que pessoas com medo costumam fazer quando sentem que estão perdendo o controle. Começaram a testar a conexão, tentaram medir se sua energia ainda pertencia a eles da mesma forma. Durante o dia, eles conseguem se distrair, mantêm-se ocupados, racionalizam tudo e se convencem de que estão bem. Contam para si mesmos uma história que diz que seguiram em frente, que nada disso importa mais. Mas o sono tira esse controle deles. Nos sonhos, você aparece sem esforço. Às vezes sentado diante deles, em um lugar que parece familiar e impossível ao mesmo tempo. Às vezes rindo, e o som preenche o espaço ao redor deles de um jeito que não conseguem esquecer. Às vezes você simplesmente os olha com calma, sem raiva, sem súplica, sem dor, e essa calma os perturba mais do que qualquer outra coisa. Nesses sonhos você está inteiro, não está correndo, não está esperando, não está pedindo, você simplesmente está completo dentro de si mesmo, e essa quietude os alcança de uma forma que as defesas deles não conseguem bloquear. Quando acordam, há um breve momento em que a separação desaparece. Por alguns segundos, tudo que sentem é a sua proximidade. Então, a realidade retorna. O silêncio volta a preencher o espaço e com ele vem o peso no peito que eles não sabem como explicar. O corpo entende antes que os pensamentos entendam. A garganta aperta quando algo os lembra de você. O estômago cai quando o seu silêncio se estende mais do que o normal. Um calor percorre o peito quando uma música toca e lembra algo que vocês teriam compartilhado. A respiração muda, as mãos hesitam, o corpo inteiro reage, mesmo enquanto o rosto tenta permanecer neutro. Se alguém menciona seu nome, algo dentro deles responde instantaneamente, antes que consigam esconder. O corpo não mente, e o deles tem dito a verdade sobre você muito antes de estarem prontos para ouvi-la. Eles procuram por você mais do que admitem. Verificam seu perfil, notam suas publicações, seu horário, sua expressão, o fato de que a vida ainda acontece ao seu redor. Veem você sorrindo, vivendo, existindo, além da versão que um dia girava em torno deles. E isso os inquieta. Pegam o celular, colocam para baixo, pegam de volta, ficam de olho para ver se você visualizou a história deles. Postam coisas que sabem que podem chamar sua atenção. Então esperam, verificam de novo. Quando percebem que você notou, mas não reagiu, isso diz mais a eles do que qualquer resposta dramática poderia. Sua calma se torna mais alta do que qualquer mensagem. Ela os obriga a enfrentar algo que estavam esperando evitar. A possibilidade de que você não está mais emocionalmente onde eles te deixaram. Mais de uma vez, eles digitaram seu nome e ficaram olhando para ele. Começaram uma mensagem e apagaram antes de enviar. Abriram o aplicativo, fecharam, abriram de novo. Tentaram pensar em algo casual o suficiente para parecer seguro. Algo leve, algo que pudesse ser descartado se não fosse bem recebido. Eles querem contato, mas também querem proteção do que esse contato poderia revelar. Por isso, a mensagem que enviam costuma ser pequena, indireta, quase inofensiva na superfície. Mas para eles, ela carrega peso. Eles não estão apenas esperando uma resposta, estão procurando por evidências. Querem saber se a porta ainda está aberta, se sua energia ainda se inclina em direção a eles, se ainda tem acesso à versão de você que antes se movia sem hesitação. E quando não sentem mais esse mesmo acesso, algo dentro deles começa a se abrir.
Em décadas de prática clínica, aprendi que o amor profundo raramente se manifesta de forma direta quando o medo está presente. Ele se manifesta em testes, em pequenos gestos, em mensagens que chegam tarde da noite sem motivo claro, em silêncios que carregam mais do que palavras. Não porque a pessoa seja má, mas porque amar de verdade exige uma coragem que muitos ainda estão aprendendo a ter. O que eles sentem não é obsessão sem sentido, não é apego a alguma fantasia que inventaram na cabeça. Eles se apaixonaram por algo profundamente real em você, algo raro, algo que reconheceram de um jeito que ninguém mais havia reconhecido antes. E simplesmente não conseguem desfazer isso. Tentaram várias vezes. Tentam a cada dia acordar sem isso. E a cada manhã encontram aquilo ainda lá. Toque seu pulso agora e sinta seu batimento. Esse ritmo constante permaneceu com você durante cada dia silencioso, cada dúvida, cada momento sem resposta. O que eles sentem também permaneceu. Essa conexão não desapareceu só porque as palavras pararam entre vocês. Há algo mais profundo do que a lógica aqui, algo mais antigo do que o tempo humano, e ainda está lá. Agora você está pronto para entender o que os testes deles realmente significam. Se eles pudessem falar com você, sem medo, sem ego, sem todas as defesas que construíram em volta do sentimento que não conseguem parar de ter, eis o que diriam. Eu notei o exato momento em que você mudou. Eu não estava preparado para isso. Havia me acostumado com seu calor, sua presença, sua certeza. Eles te diriam que não perceberam o quanto dependiam da sua energia constante até que ela mudou. Ficaram acostumados a saber que, se chegassem até você, de alguma forma você ainda estaria lá. E quando isso mudou, algo que eles tinham trabalhado muito para ignorar subitamente se tornou impossível de calar. Eles admitiriam que nunca souberam como falar honestamente quando a verdade mais importava. Então fizeram o que pessoas com medo fazem: testaram, procuraram provas de que você ainda se importava, porque não sabiam como pedir isso abertamente. Sabiam que era injusto, e alguma parte deles ainda sabe disso agora. Esperavam que sua resposta revelasse o que tinham medo de ouvir diretamente. Esperavam que o calor ainda estivesse lá sob a sua quietude. O que queriam não era apenas uma resposta. O que queriam era a certeza de que ainda não tinham te perdido. Eles pensam em você todos os dias, mais do que planejam, mais do que jamais admitiram confortavelmente. Isso não era parte da intenção deles. Não esperavam ainda estar aqui, carregando você na mente com tanta força. Tentaram seguir em frente. Encheram os dias com distrações e as noites com barulho. Qualquer coisa que pudesse abafar o que sentiam, mas nada disso funcionou. Você permaneceu. Você sempre permaneceu. Eles se lembram de como você costumava se aproximar deles. Lembram exatamente de como aquilo se sentia. Lembram do jeito que você dizia o nome deles, como se carregasse significado. Lembram como você ouvia com atenção total, em vez de esperar a sua vez de falar. Lembram do último momento fácil, o último momento antes que o medo, a hesitação e a distância fizessem algo bonito parecer pesado e complicado. Eles lembram mais do que deixam transparecer, mais do que confessaram a qualquer pessoa, incluindo a si mesmos. Lembram do seu rosto, do que você usava, do que disse, e das palavras que deveriam ter dito de volta, mas não disseram. Disseram para si mesmos que você era apenas um capítulo passageiro. Disseram que o tempo fecharia essa porta, que você iria se dissipar na memória, como tudo mais eventualmente faz. Mas não foi isso que aconteceu. Eles ainda estão dentro daquele capítulo, ainda sem conseguir encontrar o fim. E agora o seu silêncio os forçou a uma verdade que não sabem como carregar. Continuam tentando se aproximar por caminhos laterais, indiretos, seguros. Deixam pequenas aberturas e esperam que você passe por elas para que não precisem perguntar diretamente. Cada vez que você permanece calmo, cada vez que você responde sem desespero, algo dentro deles se parte e se conserta ao mesmo tempo.
Uma parte deles se machuca quando você não corre atrás. Mas outra parte sente a verdade nisso, porque a versão de você que permanece centrada, contida, é inteira, é a versão que eles sempre sentiram que existia por baixo do esforço. Esse é o você de verdade. E encarar essa versão significa encarar a possibilidade de que já seja tarde demais. Esse é o pensamento que eles circulam repetidamente. E se você já tiver decidido? E se o calor foi embora agora por culpa deles? Eles não têm como fazer essa pergunta facilmente. Então a carregam sozinhos. Em algum lugar dentro deles, sentem como se estivessem perdendo a única pessoa que deveriam ter guardado. Você nunca foi o problema. Você nunca foi a fonte da confusão, o peso ou o erro. Você era a resposta que eles não sabiam como receber. E agora é hora de entender o que esses testes realmente são. Eles não são jogos sem sentido, não são manipulações frias criadas apenas para te controlar, não são crueldade pelo bem do poder. Os testes deles são o mais próximo de uma confissão que sabem oferecer. Cada teste carrega a mesma mensagem oculta. Ainda quero você, ainda preciso saber se você está lá. Tenho medo demais para falar diretamente. Então estou falando pela única linguagem que meu medo entende. Eles não estão testando verdadeiramente o seu amor. Estão testando se seria seguro revelar o próprio. Essa é a verdade mais profunda por baixo de tudo isso. É por isso que o comportamento parece tão carregado, tão inconsistente, tão cheio de peso oculto. Alguém que não se importa não age assim. Alguém completamente superado não passa noites tardias elaborando uma mensagem casual o suficiente para enviar, enquanto secretamente espera que ela revele se você ainda sente algo. Alguém que seguiu em frente não observa o seu silêncio como se fosse o sinal mais importante do mundo. O que digita e apaga mensagens no meio da noite não é confusão. É amor que não sabe mais como ser corajoso. O que é colocado entre duas pessoas com propósito não desaparece simplesmente porque uma delas ficou com medo. Ele espera, muda de forma, encontra outra linguagem, mas não some só porque alguém não teve coragem. Coloque as duas mãos no rosto por um momento. Sinta seu próprio calor. Deixe seu corpo lembrar sua mente de quem você é agora. Você não é mais alguém que espera infinitamente por um sinal. Você não é mais alguém que corre atrás do que continua se afastando. Algo em você mudou, e isso é sagrado. Eles veem isso, e você também vê. Mesmo que ainda esteja começando a entender o peso total dessa mudança, você nunca estava imaginando essa conexão. O que você sentiu era real, o vínculo era real, o amor era real. E essa história não está tão terminada quanto você pode ter acreditado. Ainda está se desdobrando, ainda sendo escrita por forças que já estavam em movimento muito antes de qualquer um de vocês dois entender completamente o que estava acontecendo. Algo dentro de você se transformou, talvez tão silenciosamente que você nem consegue nomear o momento exato em que aconteceu. Talvez tenha sido uma manhã, talvez uma noite tarde, talvez tenha sido no instante em que esperar parou de parecer devoção e começou a parecer luto. E naquele momento, sem anunciar, sem pedir permissão, sem se explicar para ninguém, você parou. Você costumava acordar e verificar o celular antes de estar totalmente desperto. Costumava deixar um nome determinar o formato de todo o seu humor. Repetia conversas várias vezes, tentando encontrar o significado oculto, a pista perdida, o lugar onde tudo mudou. Estudava mensagens como se fossem quebra-cabeças. Esperava as bolhas de digitação como se guardassem sua paz dentro delas. Editava suas respostas com tanto cuidado, tentando não parecer muito afetado, muito investido, muito honesto. Culpava a si mesmo pelo silêncio. Se tornava menor para que eles ficassem confortáveis, dobrava toda a sua energia em torno da distância deles. Dava e dava. E então se desculpava por precisar de algo de volta. Mas então algo mudou.
Você parou de verificar logo de manhã. Parou de entregar seu dia ao silêncio deles antes mesmo que ele começasse. Parou de repetir cada interação para descobrir o que havia feito de errado. Parou de inventar desculpas para comportamentos que te deixavam confuso e machucado. Parou de comprimir seus sentimentos em palavras mais seguras. Parou de implorar de formas silenciosas. Parou de alcançar quem respondia de trás de uma parede. Parou de deixar a porta tão escancarada que deixava o ar frio passar por cada parte da sua vida. Parou de se tornar menos para que eles pudessem parecer mais. Você se tornou inteiro de novo. Não porque eles voltaram, não porque finalmente falaram com clareza. Você se tornou inteiro porque escolheu a si mesmo. Escolheu sua própria paz em vez da incerteza deles. Escolheu suas próprias manhãs, seu próprio coração, seu próprio nome antes do deles. E essa escolha mudou tudo. A quietude em você agora carrega poder, porque não é mais uma espera vazia. É autorrespeito, é verdade emocional, é o tipo de silêncio que não implora para ser entendido, porque já se entende. É por isso que sua calma os afeta tão profundamente. Ela é magnética, não porque é dramática, mas porque é real. Ela diz a eles que não tem mais acesso ilimitado à versão de você que continuaria correndo atrás, não importasse o quê. Ela diz que algo sagrado voltou para você. E quando alguém percebe que pode ter perdido o acesso à pessoa que os amou mais abertamente, algo dentro deles não tem escolha a não ser acordar. Eles conseguem sentir essa mudança mesmo de longe. É isso que os perturba mais. Você não desapareceu, não puniu, simplesmente parou de esperar. E de alguma forma isso se tornou mais poderoso do que qualquer sinal, teste ou silêncio que pudessem enviar. Isso é o que muitos de meus pacientes descrevem e que eu aprendi ao longo de décadas a reconhecer como a quietude sagrada. Não é frieza, não é vingança, não é nenhuma tática calculada. É o que acontece quando uma alma retorna a si mesma tão completamente que não precisa mais de provas externas para se sentir completa. Se você sente que essa jornada, esse processo de voltar a si mesmo, é algo que quer continuar aprofundando, quero te convidar para algo especial. No meu canal, tenho um espaço para quem deseja ir além do vídeo ocasional. Um lugar onde exploramos juntos as camadas mais profundas das emoções, do amor próprio e da inteligência emocional. É um ambiente mais íntimo, onde posso compartilhar aquilo que não cabe em um vídeo comum. Se isso ressoa com você, sinta-se convidado a fazer parte dessa comunidade. Essa energia que você carrega agora é profundamente magnética. Eles estão vendo lembretes por toda parte, momentos que parecem precisos demais para ignorar. Seja lá se entendem esses sinais ou não, algo dentro deles continua sendo empurrado de volta à verdade que tentaram com tanto esforço evitar. O que foi colocado em movimento entre vocês começou muito antes de qualquer um dos dois ter palavras para isso. E esse movimento não parou. Mesmo no silêncio, algo ainda está se desdobrando. Mesmo na distância, algo ainda está sendo moldado. Esse é o paradoxo do qual eles não conseguem escapar. O momento em que você parou de alcançar se tornou o momento em que você se tornou mais poderoso aos olhos deles. O momento em que você parou de precisar deles se tornou o momento em que eles sentiram seu valor com mais clareza. A quietude sagrada não é a morte do amor. É o início do amor sem o abandono de si mesmo. E não há nada mais poderoso do que uma pessoa que finalmente sabe como isso se sente. Coloque as mãos nos joelhos por um segundo. Sinta a solidez sob as palmas. Essa solidez pertence a você, sempre pertenceu. E é exatamente o que eles não conseguiram encontrar em nenhum outro lugar. Olharam em outros lugares, testaram outras direções, tentaram outras distrações. E ainda assim, nada carregava essa mesma quietude enraizada que você agora guarda dentro de si mesmo. Isso não é sobre prever o que eles farão a seguir. Não é sobre esperar por alguma resposta perfeita ou um retorno dramático. É sobre quem você já se tornou. A mesma força
força que te sustentou através de cada noite silenciosa disso tudo ainda está aqui. A mesma atração que te puxou de volta para o seu próprio centro continua agindo. Você não está sendo esvaziado por isso mais. Você está sendo devolvido a si mesmo. A luz dentro de você nunca se apagou, não diminuiu quando eles se afastaram, não enfraqueceu quando os testes começaram. Continuou ardendo, constante e viva, reconhecida por eles ou não. Você nunca estava esperando que outra pessoa te tornasse digno do seu próprio calor. Você sempre o carregou, você sempre foi a fonte dele, e agora eles estão começando a se lembrar disso também. Você é amado, não apenas por essa pessoa, mas por algo muito maior do que uma única história humana. Há uma força maior que te trouxe até esse exato ponto, até essas palavras, até essa percepção. Você não chegou aqui por acaso. Algo em sua alma estava pronto para essa verdade. É por isso que ela pousa do jeito que pousa. É por isso que parece pessoal, porque está chegando até você de verdade. A luz dentro de você nunca se apagou. Não diminuiu quando eles se afastaram. Não enfraqueceu quando os testes começaram. Continuou ardendo, constante e viva, reconhecida por eles ou não. Você nunca estava esperando que outra pessoa te tornasse digno do seu próprio calor. Você sempre o carregou. Você sempre foi a fonte dele. E agora eles estão começando a se lembrar disso também. Você é amado, não apenas por essa pessoa, mas por algo muito maior do que uma única história humana. Há uma força maior que te trouxe até esse exato ponto, até essas palavras, até essa percepção. Você não chegou aqui por acaso. Algo em sua alma estava pronto para essa verdade. É por isso que ela pousa do jeito que pousa. É por isso que parece pessoal, porque está chegando até você de verdade. Atenção! 5 golpes psicológicos secretos que fazem o narcisista implorar por você. E se eu te dissesse que o verdadeiro poder não está em gritar mais alto, mas em silenciar no momento exato? Que o narcisista, esse mestre das máscaras, só teme aquilo que ele jamais poderá controlar. O espelho interno que você aprendeu a manipular em silêncio. Sou Andrea Vermont, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora. E há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Quantas vezes você tentou confrontar um narcisista com argumentos, gritos ou lágrimas e, no fim, se viu engolido por um vazio maior ainda? E se, ao invés de enfrentá-lo de frente, você simplesmente acionasse forças invisíveis dentro dele que o fariam se curvar, implorar, sem sequer entender por quê? Aprendi ao longo dos anos que aquilo que você nega te submete, aquilo que você aceita te transforma. Mas e se você pudesse ir além da aceitação? E se houvesse golpes mentais invisíveis, mas precisos, como bisturis, capazes de ferir o ego narcisista sem que você tocasse nele? A mente dele, tão confiante em seus jogos, não está preparada para uma contraofensiva que nasce do inconsciente, das sombras que ele se recusa a olhar, mas que você aprenderá a acionar. Este vídeo não é sobre vingança. É sobre equilíbrio, é sobre devolver ao narcisista o próprio veneno, mas numa dose simbólica, silenciosa, devastadora. Aqui você não vai aprender truques baratos ou frases de efeito. Você vai acessar o subsolo da psique humana, onde a linguagem não é falada, é sentida, é intuída, é temida. E o mais curioso, quando você aplicar o que descobri ao longo de décadas, estudando as entrelinhas da alma, o narcisista não vai te odiar, vai te desejar, vai confundir sua força com fascínio, vai confundir sua ausência com dependência. Mas cuidado, uma vez que você veja o que está por trás da cortina,
não há como desver. Este conteúdo não é para quem busca respostas rápidas, é para quem sente no fundo que está vivendo um padrão repetido, uma prisão invisível, um ciclo que já não faz sentido e que precisa ser quebrado com algo mais profundo do que lógica. Aqui, cada palavra carrega uma chave, cada metáfora é uma abertura de caminho e cada minuto perdido é um passo a mais na escuridão. Não é o narcisista que será destruído, será a imagem de poder que ele acredita controlar. E quando isso acontecer, ele não vai te atacar. Ele vai implorar por algo que nem ele sabe nomear, porque você terá tocado algo que nenhuma vítima jamais ousou, acessar o arquétipo sombrio do seu próprio reflexo. E se ainda há dúvidas, é porque o jogo já começou e você está no centro dele. Há dores que não gritam, elas se escondem por trás de sorrisos treinados, de frases ensaiadas, de uma independência que só existe por fora. Você se acostumou a suportar, a calar, a tentar entender o que nunca teve lógica. E é aí que o narcisista floresce no seu esforço para manter o equilíbrio dentro de um terremoto que não começou em você. Mas aprendi em minha prática clínica que aquilo que você tenta curar no outro, sem antes atravessar em si mesma, se volta contra você. E é por isso que o narcisista não foi o começo, ele foi o espelho, um reflexo distorcido de uma ausência que você já carregava antes dele chegar. Talvez ninguém tenha te ensinado que o amor também pode ser um campo de guerra e que às vezes quem fere não é o grito, é o silêncio calculado, é o sumiço na hora exata em que você mais precisava ser vista. O narcisista não te escolheu por acaso. Ele pressentiu no seu olhar uma fome emocional que ele podia controlar. E você, sedenta por migalhas de afeto, confundiu manipulação com paixão. Acontece com os que sentem demais. E foi justamente aí que ele se instalou, não porque você é fraca, mas porque ainda não sabia reconhecer o poder que tem. Observei em milhares de casos que tudo o que não enfrentamos em nosso inconsciente retorna como destino. E é assim que o narcisista entra como destino, como coincidência, como a pessoa certa na hora errada. Mas ele não veio por acaso. Ele veio para tocar na sua ferida mais antiga, aquela que você tentou enterrar sob a rotina, o trabalho, as redes sociais e as distrações. A presença dele ativa o que há de mais profundo em você, a sensação de abandono. E enquanto você tenta consertar a relação, o que está tentando, na verdade, é consertar algo dentro de si mesma. Mas ninguém cura o outro tentando sangrar por ele. O jogo que ele joga não é sobre amor, é sobre domínio. Ele te empurra ao limite para ver até onde sua alma pode se esticar sem romper. E você vai cedendo primeiro nos detalhes, depois nos princípios, até esquecer quem era antes de tudo isso começar. A cada chantagem emocional disfarçada de carinho, a cada volta teatral, depois de um afastamento cruel, ele reprograma o seu centro. Você começa a medir o seu valor pelo humor dele, pelo afeto dele, pelo olhar dele. E aí, quando você menos espera, está implorando para ser escolhida por alguém que nunca te enxergou de verdade. Mas há um ponto em que o inconsciente grita mais alto, um momento silencioso, mas absoluto, onde algo dentro de você diz basta. E não é um basta de raiva, é um basta de despertar. É quando você entende que a dor que ele provoca é só uma camada visível de algo muito mais antigo, algo que vem da sua infância, da sua história, dos silêncios da sua alma. É aí que o verdadeiro golpe começa, não contra ele, mas contra o padrão, contra a repetição, contra o autoabandono disfarçado de lealdade. Ao longo de minha carreira, identifiquei isso como o processo de individuação. O instante em que a alma, cansada de se fragmentar por outros, decide voltar para casa. Nesse processo, o narcisista se torna irrelevante, não porque ele mudou, mas porque você mudou o eixo. Você deixa de ser satélite da dor dele e volta a orbitar seu próprio centro. E é justamente aí que o poder inverte. Quando você para de implorar, ele começa. Quando você deixa de correr atrás, ele se desespera, porque o combustível
perdeu do narcisista nunca foi o amor, foi o controle. E você acaba de quebrar o código invisível que sustentava o jogo. Mas cuidado, ele vai sentir, vai perceber que perdeu o domínio sutil que exercia sobre a sua alma e vai tentar voltar. Não por arrependimento, mas por desespero. Vai usar tudo. Promessas, lembranças, gatilhos, ausências. Ele sabe onde dói e não tem pudor de tocar. Mas agora você já não é mais a mesma, porque algo em você foi ativado, algo que não se explica, mas se sente, um instinto ancestral de sobrevivência emocional. E quando isso acontece, ele sente, implora e treme sem entender por quê. E você também não precisa entender, porque algumas forças não são para serem compreendidas, são para serem assumidas. É disso que falamos aqui, dos golpes invisíveis, simbólicos, arquetípicos. Não são gritos, nem confrontos, são presenças internas, são silêncios que não se calam, mas se impõem. São escolhas que não precisam de explicação, apenas de firmeza. Porque o maior golpe psicológico é ser aquilo que o narcisista jamais poderá manipular você inteira. E se algo dentro de você está se contorcendo agora, se há uma lágrima contida ou um nó na garganta, não lute contra isso. É o seu inconsciente reconhecendo que algo verdadeiro está sendo tocado. E sei por experiência que a verdade, quando chega, não grita, ela apenas ilumina e nada volta a ser como antes. Se você está sentindo isso, continue, porque estamos apenas no começo da travessia. Você já sentiu que, mesmo em silêncio, o seu corpo gritava que havia algo em você tentando sair, como se uma parte esquecida estivesse tentando emergir após anos sendo abafada? Há um momento no relacionamento com um narcisista em que não é ele quem fala, é o eco da sua própria história sendo ativado, porque no fundo ele nunca foi apenas ele. Ele foi o pai ausente, a mãe que não escutava, a infância em que você aprendeu a agradar para não ser abandonada. E é por isso que, mesmo quando ele te destrói emocionalmente, uma parte de você ainda quer ser escolhida por ele, porque você acredita de forma inconsciente que só assim poderá finalmente curar tudo o que ficou para trás. Percebi ao longo dos anos que tudo aquilo que deixamos inconsciente acaba se tornando o roteiro secreto da nossa vida. E você começa a perceber que sempre esteve dançando a mesma música com parceiros diferentes. Você muda de rosto, mas a sensação é sempre a mesma. Você tentando ser boa o suficiente, presente o suficiente, leve o suficiente, desejável o suficiente para alguém que jamais será capaz de te ver. O narcisista apenas amplia o palco, mas o script é antigo, é ancestral, é o drama do abandono repetido em 1000 formas, e agora você finalmente o está enxergando. E aqui começa o segundo golpe, mas não se engane, ele não tem forma de ataque, ele tem forma de ausência, de distância, de neutralidade emocional estratégica. O segundo golpe psicológico secreto não é agir, é não mais reagir, é se tornar um vazio simbólico que obriga o narcisista a encarar a própria sombra, porque enquanto você luta, implora ou argumenta, ele se alimenta. Mas quando você se cala, não como quem desiste, mas como quem desperta, o jogo quebra, porque o narcisista não sabe lidar com o nada. Ele só sabe manipular o que pulsa, o que sente, o que se doa. Esse silêncio, porém, não é comum. Ele não vem da raiva, ele vem da lucidez. E é isso que o torna letal. Você começa a ocupar um espaço que ele não controla, o da sua própria consciência. A ausência da sua reação é um espelho que o obriga a se ver sem o reflexo que você fornecia. E ele entra em colapso, começa a duvidar do próprio valor, da própria sedução, do próprio controle. Ele se perde porque o personagem dele só existia na presença da sua submissão emocional. Sem ela, ele implode, e essa implosão não tem som, mas tem consequência. Ele sente que está perdendo algo, mas não sabe o quê. E é justamente por isso que ele volta. Mas agora você já não está mais lá. Pelo menos não como antes.
Algo em você se fechou, como uma flor que compreendeu que não pode mais desabrochar para mãos que só sabem arrancar pétalas. Essa mudança é invisível, mas real. Você fala pouco, mas olha muito. Não precisa mais gritar. Seu silêncio virou presença, presença de si mesma. E o narcisista, que antes era o centro do seu mundo, agora gira em torno da ausência que você representa. Ele se confunde, ele se desespera, ele tenta entender, porque de repente tudo parece escorrer por entre seus dedos, mas esse silêncio, esse distanciamento, essa ausência estratégica tem um preço. Porque para sustentar esse segundo golpe, você precisará lidar com o medo do abandono, com a tentação de voltar a ser aquela que suplica, que tenta, que cede. E é aí que o verdadeiro combate acontece, não com ele, mas com a parte de você que ainda acredita que precisa mendigar por afeto para existir. Você vai ouvir essa voz. Ela vai implorar por reconciliação, vai trazer lembranças boas, vai sussurrar que talvez ele mude, que talvez você tenha exagerado, que talvez seja melhor tentar mais uma vez, mas você já sabe, essa voz não é o amor, é a carência falando com a voz da sua infância. Aprendi que a verdadeira transformação acontece quando encaramos nossas próprias trevas. E é exatamente isso que esse golpe exige, que você veja a criança ferida dentro de si e diga: agora eu estou aqui por você. Que você deixe de esperar que o outro te salve. Que você pare de dar poder a quem não te valoriza. Que você assuma o lugar de presença dentro da sua própria ausência. Porque quando você para de buscar validação fora, o narcisista entra em colapso interno e começa a implorar não por você, mas pelo reflexo dele que você levava consigo. Esse segundo golpe é cruel, mas necessário, porque ele quebra o ciclo. Ele cria o vazio simbólico que obriga o narcisista a encarar o próprio abismo. Mas, acima de tudo, ele devolve a você um poder que foi roubado há muito tempo, o de não precisar ser amada para se sentir inteira. É nesse ponto que você compreende algo profundo, que o verdadeiro abandono nunca foi ele ir embora. Foi você ter se abandonado para tentar segurá-lo. E agora que você voltou, tudo muda, porque a sua presença consigo mesma faz barulho até no silêncio e o narcisista ouve. E o que acontece a seguir, ninguém conta, porque esse tipo de virada não se ensina, se vive. E quando acontece, você não precisa mais se vingar, nem responder, nem provar nada. A sua ausência ativa a dor dele e sua presença com você mesma é o castigo final. Porque o narcisista pode suportar tudo, menos ser ignorado por quem ele jurava controlar. E é nesse ponto que ele quebra, implora, persegue. Mas agora é tarde, porque algo em você morreu e nasceu ao mesmo tempo. Mas será que você está mesmo preparada para sustentar esse silêncio? Será que diante do próximo gesto dele você conseguirá não ceder? Porque esse golpe não é um ato, é um estado interno. E só os que atravessaram suas próprias sombras são capazes de sustentá-lo. Se você sente que ainda não consegue, fique, porque a jornada continua e o próximo mergulho vai te mostrar que há forças muito mais profundas do que o desejo de ser amada e que o narcisista, no fim, só foi o despertador do seu próprio renascimento. Você já percebeu como certas histórias continuam acontecendo mesmo quando tudo parece diferente? Lugares novos, rostos novos e ainda assim a mesma sensação sufocante, a mesma necessidade de provar algo, de ser vista, de ser escolhida, de ser suficiente. A repetição não é coincidência, é sintoma. Observei em consultório que vivemos o mesmo enredo até que ele seja compreendido, até que deixemos de culpar o outro. E olhemos para o roteiro que carregamos por dentro. E enquanto isso não acontece, seguimos atraindo a mesma dor travestida de novidades. É nesse ponto que o narcisista se torna mais do que um manipulador. Ele se torna o catalisador de uma alquimia psíquica.
Ele não apenas fere, ele revela, ele tira da sombra aquilo que você tentou esquecer, o medo de ser esquecida. E para se proteger disso, você construiu uma armadura de entrega. Se doa, se anula, se dobra tudo para não ser deixada. Mas o paradoxo é cruel. Quanto mais você se abandona para não ser abandonada, mais atrai quem só sabe abandonar. A equação é invisível, mas implacável, e só se quebra com o terceiro golpe. Este terceiro golpe não é visível, não tem forma nem barulho. Ele acontece em silêncio, no escuro, como uma ruptura interna que não avisa quando chega. É o rompimento com o próprio enredo psíquico. É quando você deixa de tentar curar a ferida sendo ferida. É quando você para de procurar no outro aquilo que só você pode oferecer a si mesma. Aprendi que nada tem um efeito psicológico mais forte em uma criança do que a vida não vivida de seus pais. Mas e quanto da sua vida você também não viveu por estar ocupada tentando curar o que nem era seu? O narcisista percebe não racionalmente, mas instintivamente. Ele sente que algo escapou, que o jogo não está mais em suas mãos. E então começa a dança do desespero. Promessas, regressos, lembranças editadas, tudo para te reconduzir à narrativa antiga, porque se você escapa da história, ele também deixa de existir como personagem. O golpe não é sobre o que você faz com ele, é sobre o que você deixa de fazer por você. É um corte no script, uma recusa simbólica, uma morte interna do padrão. Mas romper esse enredo não é simples, porque ele vem amarrado à sua história de vida, ao que você aprendeu sobre amor, ao que viu na infância, ao que ouviu sobre si mesma. É uma rede psíquica que se estende por gerações, e quando você começa a puxar o fio, tudo treme. O passado, o presente, as certezas. Esse terceiro golpe exige coragem, não para enfrentar o outro, mas para enfrentar a verdade de que você passou anos tentando ser amada de uma forma que te adoecia. E o pior, acreditava que isso era amor. A transformação não acontece num grito, acontece numa manhã qualquer, quando você olha no espelho e simplesmente não reconhece mais aquela que aceitava tão pouco. A dor vem, mas vem junto de uma lucidez poderosa, brutal, que não te permite mais voltar. Você sente saudade, sim, mas sente mais saudade ainda de si mesma, da leveza que você perdeu tentando segurar um castelo de areia emocional. E nesse instante algo se quebra. Você não precisa dizer nada. O narcisista sente e se desestabiliza, porque o que ele mais teme não é sua raiva, é sua libertação. Quando você entende que não precisa mais ser desejada por ele, ele se desespera. Quando você não tenta mais provar o seu valor, ele tenta recuperá-lo por si. Quando você quebra o enredo, ele quebra junto, porque todo o jogo dele depende da sua permanência no papel da que espera, da que insiste, da que se culpa. O terceiro golpe é a negação desse papel, é o assassinato simbólico da identidade que você assumiu para ser amada. E há algo de profundamente doloroso e libertador nisso, porque ao romper com o enredo, você também perde partes de si. A versão que tolerava, a que se justificava, a que acreditava que precisava consertar o outro para merecer amor. Elas vão embora e por um tempo tudo parece vazio. É como se você não soubesse mais quem é, mas não se assuste. O vazio é fértil, é solo novo, é a preparação para a verdadeira identidade que emergirá, não baseada na dor, mas na presença. Esse terceiro golpe não deixa marcas visíveis, mas deixa cicatrizes psíquicas. Ele altera a frequência e o narcisista, mesmo sem entender, sente. Ele tenta, reage, se humilha porque ele sabe, mesmo que não saiba explicar, algo em você morreu e aquilo que ele manipulava já não existe mais. Ele implora, mas não é mais por você, é pelo controle que perdeu, pela narrativa que desabou, pelo reflexo que você não oferece mais. Mas você agora caminha diferente, mais leve, mais firme,
carregando não mais o medo de ser deixada, mas a certeza de que não precisa mais se abandonar. Isso é o início do retorno para a casa interna, a alma, o centro, onde nenhum narcisista jamais poderá habitar. Quantas vezes você sentiu que precisava se diminuir para caber em alguém? Quantas vezes mediu suas palavras, recuou seus sonhos, filtrou suas vontades? Só para não incomodar, não provocar, não ser difícil? A convivência com o narcisista é um campo de distorção. Pouco a pouco você vai se apagando, mas nem percebe. Ele não te diz que você está errada. Ele te olha como se estivesse decepcionado. Ele não precisa te humilhar. Basta se ausentar no momento em que você mais precisa de apoio. Ele cria um clima de exigência que te obriga a performar o tempo todo. E quanto mais você se entrega, menos parece ser suficiente. Observei que todo ser humano carrega dentro de si o desejo profundo de individuação, o impulso arquetípico de se tornar quem se é de verdade. Mas com o narcisista, esse desejo é sabotado, porque ele se alimenta do seu não ser, da sua adaptação, da sua fragmentação. Ele precisa que você se quebre para que ele se sinta inteiro. Precisa que você se perca para que ele se sinta encontrado. E isso é o que torna o jogo tão cruel. Quanto mais você tenta amá-lo, mais longe fica de si mesma, até o dia em que a sua própria alma começa a implorar para voltar. É aí que nasce, no fundo do fundo, o quarto golpe. Ele não começa com uma decisão, começa com um colapso, um cansaço que não é físico, é existencial. Uma exaustão de sustentar uma versão que não é sua. Então, sem alarde, sem drama, você começa a se lembrar. Lembra de quem você era antes das exigências, antes do medo de perder, antes da necessidade de ser amada por alguém emocionalmente indisponível. E esse lembrar é como uma faísca, discreta, mas suficiente para acender uma fogueira. O quarto golpe psicológico secreto é a retomada da sua autenticidade silenciosa. Não é um grito de liberdade, é uma vibração nova. Você não se posiciona para ser notada, você apenas para de se esconder. E isso para o narcisista é intolerável, porque ele não sabe lidar com quem se basta. Ele precisa de alguém que gire em torno dele. Quando você começa a se bastar, ele gira em falso. Tenta entender onde foi que te perdeu, mas você já sabe.